Quando você olha para esse coração aqui, você tem 4 partes. Você tem essa parte azul, que é a verdade. Você tem a parte verde, que é a intencionalidade. Você tem a parte amarelo, que é a parte do discipulado. E você tem a parte roxa, que é a parte do amor. São 4 palavras. V de verdade, I de intencionalidade, D de discipulado, A de amor. Quando você junta as 4 palavras, você tem então o estabelecimento de um conjunto. E é esse conjunto que nós buscamos. Nós não queremos fazer só pequenos grupos, nós não queremos ter comunidades, nós não queremos fazer só discipulado ou só um encontro. Quem faz HDL, essa sigla ela aparece aqui. HDL é hora, dia e local para o discipulado acontecer. Ou seja, é o discipulado na agenda. É intencionalidade, discipulado na agenda. Quem faz HDL sem os outros elementos, talvez ainda não esteja vivenciando algo mais completo. Deus quer conduzir você a uma experiência mais profunda, ok? E eu quero esboçar com vocês aqui um pouco esta... É um mistério. Olha aí, tem um cara que eu falo, ele fala também, é um eco, né? Mas vamos lá, vamos ajeitando. Eu vou falando e o pessoal do som vai mexendo para a gente ficar com um som melhor, tudo bem? Veja bem, quando nós temos a junção de algumas palavras, nós chegamos a outras. Eu já rabisquei o meu, se você quiser rabiscar o seu, pode, porque você vai ter acesso à imagem disso aqui para você imprimir quantos você quiser, ok? A secretária tem o seu e-mail, a secretária tem o seu WhatsApp, você vai receber no seu WhatsApp ou no seu e-mail esta página. Você vai receber também esta palestra, esse PowerPoint. Não precisa anotar nada do que está aqui. Você vai receber essa palestra na íntegra, ok? E todas as ferramentas, as 2 ferramentas que vamos trabalhar hoje, você vai receber ainda hoje. E também o PDF para você imprimir quantas você quiser. Mas vamos juntar então aqui as palavras. Quando você junta verdade com intencionalidade, ou seja, Bíblia e ação, você tem o resultado de instrução. Você pode instruir seu discípulo, eu acho que você deve instruir seu discípulo. Mas se você apenas for um instrutor, você vai ter um trabalho muito pequeno com ele. O Senhor quer ampliar o seu trabalho de discipulado, entende? Então eu não gostaria que você se resumisse à intencionalidade e à verdade. Se você tem Bíblia e ação, você vai ter instrução. Mas eu queria sugerir que você somasse aqui uma outra possibilidade. Se você tem ação e cuidado, você tem HDL. O que é HDL? Hora, dia e lugar para o discipulado acontecer. Isto é, ação e intencionalidade. Um discipulador que não tem ação ou não tem intenção, ele é um discipulador nominal. Conhece discipulador nominal? Ele se chama de discipulador, o discípulo dele o chama de discipulador, mas o discipulado não acontece. Conhece pessoas assim? Ela tem o desejo de discipular, mas ele não tem ação, não coloca na agenda, nunca se encontra com o seu discípulo, ok? Você precisa ter ação e cuidado, ou seja, o discipulado, para que você possa colocar isso na agenda. Mas vamos pensar numa outra possibilidade. Quando você junta verdade com discipulado, você tem o evangelismo. Verdade, Bíblia, mas cuidado. Eu estou evangelizando alguém, eu estou cuidando de alguém biblicamente. Isto é evangelismo. O Senhor quer dar algo mais do que evangelismo para nós. Vamos juntar 3 palavras então neste quadrante aqui. Olha que coisa maravilhosa. Quando você junta verdade, ação e discipulado, você tem edificação. Edificação é mais que evangelismo. Edificação é mais do que instrução. E edificação é mais do que simplesmente um HDL. Tem gente que marca o HDL, tem um encontro com o seu discípulo, mas não tem edificação. Não tem edificação, porque faltou o quê? Porque faltou Bíblia. Se você tem ação e discipulado, você tem o HDL, mas sem Bíblia é só um encontro de amigos. É só hora, dia e lugar para uma amizade acontecer. Não vai acontecer edificação. Vocês percebem que nós precisamos de todas as 4 palavras para ter um discipulado completo? A nossa motivação precisa ser as 4 palavras, não 2 ou 3, mas as 4. Vamos juntar agora do outro lado, vamos pegar a palavra amor.
Quando você junta amor e discipulado, você tem sensibilidade. Amor e discipulado. Eu tenho cuidado e importar-se, eu me importo. O amor é me importar por alguém. Eu me importo por alguém e o discipulo. Você tem a sensibilidade. Agora, quando você junta ação com o amor, você tem confiança. Confiança. Quer que o seu discípulo confie em você? Entre na vida dele. Se doe para ele. Não apenas fique amando de longe. Se você amar o seu discípulo, mas não entrar em ação, certo? Ou seja, você não tiver intencionalidade, ele não vai confiar em você. Só o amor não resolve. É aquele amor contemplativo. Que nem a mocinha ali, né? Vamos orar, vamos só orar, só orar. E os pais agora completam, querida, nós não temos que só orar, nós temos que também andar com eles, caminhar com eles, ir lá na hora do almoço. Na hora do almoço, para convidar para o almoço, né? E insistir com o almoço para salvar a pessoa. Eu ouvi de um homem muito simples, lá na cidade de Corumbá, Mato Grosso do Sul, um pedreiro, antes alcoólatra. Eu vou pedir um copo de água para os assistentes, por favor, me ajudem. E ele, muito simples, uns 10 filhos, o pastor o chamou para o protótipo. E ele, pedreiro, muito tosco, e ele muito simples, um homem gostava muito de beber, teve umas recaídas na bebida alcoólica. E o pastor insistia com ele tirava o pastor. E toda vez que o pastor queria visitá-lo, ele fugia do pastor. E o pastor começou a cercá-lo, ir no serviço dele. E certa vez o pastor chegou de botina, calça jeans, camiseta, lá na obra onde ele estava trabalhando. E chegou lá e tal, e sentou, e vai, conversa, e começou a mexer na massa, e começou a mexer no tijolo, joga o tijolo para cá. De repente, ele já sabia disso, muito obrigado, que um bom corumbaense tem uma paradinha para o tereré. Quando pararam para o tereré, o pastor puxou a Bíblia e fez a edificação dele. E assim ele começou: não dá espaço para mim? Marca e desmarca, eu vou no seu trabalho, eu vou onde você está. E começou a insistir com ele, e esse rapaz começou a crescer. Ele começou a crescer, não entrou na bebida novamente, foi edificado, foi fortalecido, se tornou líder de pequeno grupo, cuidou da sua família. E quando ele se tornou líder, participando de um treinamento desse, ele falou: pastor, sabe o que é discipulado para mim? Eu falei: o que é? Ele disse: discipulado para mim é invasão de privacidade. E eu falei: por quê? Pastor, o pastor invadiu minha privacidade aí. Ele falava assim, né? Eu falei: como foi isso? Não, pastor, eu ficava fugindo dele, mas ele ia atrás de mim, e ele foi lá no serviço e me insistiu, e ele mexeu massa comigo, ele invadiu minha privacidade. Eu falei: sério? E ele me salvou, pastor, porque eu fugia dele, mas ele tinha intencionalidade, entendeu? Ele invadia. E agora, pastor, eu sou líder de PG, e sabe o que eu faço? Eu falei: o que você faz? Eu invado a privacidade dos outros. Veja, ele de maneira simples entendeu que discipulado precisa ter ação, intencionalidade. Quando você junta amor com intencionalidade, você tem confiança, e esse Senhor abriu a vida dele, confiou no pastor, confiou no seu amigo. Agora, quando você tem verdade e amor, você tem prestação de contas. Prestação de contas é uma palavra difícil. E tem um limãozinho, hein? Muito obrigado. Excelente essa água aqui. Top. Quando você tem essas duas palavras, você tem a prestação de contas. E prestação de contas é uma palavra difícil de se ouvir. Ela parece dura, prestação de contas. Ninguém gosta, parece, de prestar contas. Mas, queridos, é uma palavra gostosa de se praticar, porque te dá segurança. Você gosta de prestar contas para quem te ama. Você gosta de prestar contas para quem é verdadeiro contigo. Agora imagina, você junta verdade com amor. Você tem a possibilidade de prestar contas. Se no seu pequeno grupo não está tendo prestação de contas, é porque talvez esteja faltando verdade e amor. Ou só amor, ou só verdade, ou está faltando os dois. Mas agora, quando você junta esses três aqui, olha, que coisa maravilhosa: intencionalidade, discipulado, que é cuidado, e amor, você tem transparência. Não há discipulado sem transparência. Quando você fica dourando a pílula, certo? Ou seja, fazendo de contas, a pessoa está lá embaixo, está arrasada, e você encontra com ela: ei, como é que você está? Eu estou bem, maravilha, é excelente.
essa pessoa não vai crescer. Mas quando é que ela vai ser sincera com você? Quando ela perceber em você amor, intencionalidade e discipulado. Sem isso, ela não vai ser transparente com você. Claro que ela não vai ser transparente, nem tem confiança. Agora, quando você junta as 4 palavras, e aqui é que eu quero chegar. Quando você tem verdade, intencionalidade, discipulado e amor, você tem a verdadeira vida em comunidade. Nós não estamos plantando pequenos grupos, guarde isso na sua mente. Plantar pequenos grupos é fácil. É só montar um grupo de 8 a 10 pessoas e o pequeno grupo está pronto. Nós estamos buscando uma experiência maior. Vida em comunidade. Vida, V-I-D-A. Verdade, intencionalidade, discipulado e amor. É isso que nós estamos buscando. É isso que nós precisamos. É isso que o nosso pequeno grupo precisa. Vida em comunidade. Vida em comunidade, ela é a vida no reino. É algo para viver e multiplicar. Você tem aqui nesse quadro, e eu achei muito legal o desenhozinho do coração. Forma um coração e dá para a gente guardar fácil na mente essa palavra vida. Alguns pequenos grupos não têm vida. Ou seja, não tem verdade, intencionalidade, discipulado e amor. Você quer que o seu pequeno grupo tenha vida? Então viva isso aqui. Viva isso aqui. Intensamente. Intensamente. Busque isso. Seja intencional. Agora, eu precisava dizer isso antes. Porque falar sobre ferramentas, sem falar sobre isso aqui, pode gerar uma distorção no pequeno grupo. Porque a grande questão não está nas ferramentas, está na motivação certa. E a palavra de Deus é clara: se nós tivermos tudo, falarmos até língua de anjos e homens, ou homens e anjos, mas se não tivermos amor, de nada valerá. Se nós não tivermos a motivação certa, nós não vamos chegar aonde queremos chegar. Nós estamos sempre buscando ferramentas. Eu sou uma pessoa ávida por ferramentas, porque eu sinto necessidade de ter elementos que ajude na edificação, que ajude no desenvolvimento, que ajude na autoavaliação. Eu, quando tive contato com a ferramenta PET, eu estou seguindo o Paulinho. Eu sou um seguidor do Paulinho, por onde quer que ele vá. Eu já ouvi o Paulinho umas 4 vezes e falei para ele ainda hoje no almoço: quando você for para Cáceres, me leve junto. E ele falou assim: mas você já sabe. Eu falei assim: não, eu ainda quero aprender mais, porque eu quero aprender. Eu quero aprender a usar bem essa ferramenta. Primeiro, para o meu próprio crescimento, gerenciamento, para eu ser mais útil na causa de Deus. E segundo, para eu entender as pessoas. E quanto mais eu entendo as pessoas, mais eu posso ajudá-las, mais eu posso ser uma bênção na vida delas. Nós estamos sempre buscando ferramentas, mas ao buscarmos ferramentas, nós temos que e as ferramentas que nós buscamos, elas são sempre 5 estrelas. Nós não queremos ferramentas ruins, não. E por favor, não use ferramentas ruins. Ferramentas mequetrefe. Já ouviu essa expressão? Mequetrefe. Ferramenta mais ou menos. Ferramentas que não são sólidas. Tome cuidado com ferramentas aí de internet, etc, ok? Muito bem. Só que, quando buscamos ferramentas, nós temos que manter o foco. Ferramenta certa, foco errado, não vai dar certo. Ao buscarmos ferramentas, nós temos que manter o foco. E aonde está o nosso foco? Primariamente, o nosso foco precisa estar aonde? Na pessoa. O foco não está na ferramenta. O foco está na pessoa. Esse é o primeiro aspecto do foco. É a primeira vertente do foco. É o primeiro passo do foco. Ok? É o foco da pessoa. É o olhar dela. É o que ela vê. Desculpe, é o foco na pessoa, ou seja,
É o problema dela, não meu. É a visão dela, não minha. Eu estou preocupado com ela, não com a ferramenta. Mas a partir do momento em que você cresce nesse aspecto, você muda de nível para um nível mais ideal, que é o foco da pessoa. Foco na pessoa. Eu me importo muito com ela, mais do que qualquer ferramenta. Foco da pessoa é aquilo que ela vê, é aquilo que ela sente, é aquilo que ela precisa, é aquilo que ela decide. É o foco dela. Vocês entenderam a diferença? Foco na pessoa e o foco da pessoa. Nós não conseguimos focar na necessidade da pessoa enquanto nós não focamos nela. O discipulado não está centrado em ti, não está centrado no programa, no projeto, no desejo de crescimento, viu? O nosso foco não é o crescimento da igreja. O nosso foco não são os alvos. O nosso foco é a pessoa. Porque se a pessoa der muito trabalho e ela não for me dar dividendos ou números para alcançar o meu alvo, eu a rejeito e vou atrás de outra, porque o meu foco é o alvo e não a pessoa. Compreenderam o risco? O nosso foco não é o alvo. Gostei muito ontem, achei muito profundo o testemunho do pastor Ricardo. E achei interessante quando ele disse assim: algumas pessoas na nossa igreja demoram 3, 2, 3, 4 anos para ser batizada. E isto é foco na pessoa. E posteriormente é o foco da pessoa. O foco não está no alvo. O foco não está no crescimento. O foco não está no meu conforto. O foco não está no programa, no projeto. E o foco também não está na ferramenta. Ok? Deixando isso claro para cada um de nós, passamos a compreender que ao buscarmos as ferramentas, nós passamos a compreender que nós somos a ferramenta. De quem? De Deus. Para quê? Para a edificação das pessoas. Então pega a sua mão direita. Isso, pega a sua mão direita. Faça assim. E agora com a mão direita você vai escolher o lado esquerdo do seu peito. Com calma, ainda não. No meu comando. Você vai escolher o lado esquerdo do seu peito. E você vai dar 3 batidinhas no seu peito e vai dizer assim: eu sou a ferramenta de Deus. Para a edificação dos meus discípulos. Queridos, nós somos a ferramenta. Você pode usar uma ferramenta como esta que vamos usar agora. Ela se chama Roda da Vida. Nós vamos usar essa ferramenta. Muitas pessoas aqui já usam essa ferramenta. Alguns aqui, inclusive, são coaches e dominam essa ferramenta. Nós vamos usar essa ferramenta, mas a ferramenta aqui não é o que está no papel. A ferramenta que Deus usa não é isso aqui. A ferramenta que Deus usa é você, eu. Eu sou a ferramenta que Deus usa para edificar os meus discípulos. Está claro isso? Podemos avançar? Então vamos entrar na ferramenta. Essa ferramenta é a primeira ferramenta chamada Roda da Vida 1. Você vai receber hoje 2 rodas da vida, ok? 2. E eu vou mostrar para você também um aplicativo que você pode usar no seu smartphone ou no seu tablet, porque é um site, ou você pode usar no seu computador, e você pode anotar agora já esse site. É um site chamado www.canva. Canva, C-A-N-V-A, Canva, ok? www.canva.com, só isso. www.canva.com. Eu usei o Canva, é um site para confecção de artes. Eu usei o Canva para fazer esta roda da vida. E se você tiver o Canva instalado, tiver uma conta no Canva, tem uma conta free que você não paga nada,
Se você tiver uma conta grátis no Canva e quiser ter acesso a essa arte para você mudá-la quantas vezes você precisar, quantas vezes quiser, e quiser, você pode fazer a Roda da Vida 3, a Roda da Vida 4, quantas você quiser, de acordo com o seu discípulo. Eu tenho uma Roda da Vida específica para o meu filho, de 12 anos de idade. E eu coloquei itens nessa Roda da Vida que tem a ver com o desenvolvimento dele. Por exemplo, obediência aos pais. Está aqui. Obediência aos pais. Na Roda da Vida do meu filho, está lá, leitura de 15 páginas por dia. Ele vai avaliar como é que ele está no crescimento dele, na sua leitura específica. Ok? Então você pode fazer a Roda da Vida que você desejar. Ok? Então eu posso, você tendo essa conta, você pode mandar para a nossa secretária Lígia o seu e-mail todo, você já tem o e-mail de todos, né? A Lígia, eu vou passar para você, Lígia, essa conta aqui, tá? E ela então pode mandar no seu e-mail, tá? O acesso a essa arte no Canva. E você entrando no Canva, com esse link que ela vai te mandar, você tem acesso a essa arte já pronta, para você não precisar ficar quebrando cabeça para montar a arte, ok? E você pode fazer quantas rodas da vida você desejar. Eu estou trabalhando aqui com esse modelo, Roda da Vida 1. Você vai receber esse Roda da Vida daqui a pouquinho. Você vai receber ele assim, ó. A minha indicação é que você imprima assim, ok? A minha indicação é que você imprima assim, ó, para ficar mais fácil de ler, porque as letras são pequenas, tá? Antes de você receber, eu vou dar uma introdução, tá? Antes da prática, como usar o Roda da Vida, ok? Muito bem, eu estou propondo você usar a Roda da Vida em 3 encontros com o seu discipulador, com o seu discípulo. Um encontro a cada 3 semanas. Guarde isso na sua mente. 3 encontros. Eu vou usar muito o número 3 aqui. Quantos encontros? 3 encontros. Uma vez a cada 3 semanas, ok? Um encontro a cada 3 semanas. 3 encontros. Você vai fazer algo no primeiro encontro, algo diferente no segundo encontro e algo diferente no terceiro encontro, explorando aspectos diferentes da Roda da Vida, ok? Muito bem, vamos lá. No primeiro encontro, o que você vai fazer? No primeiro encontro, aqui em cima tem o nome e data. O seu discípulo precisa colocar o nome dele e a data do encontro, ok? Isso é primário, é o primeiro encontro, nome e data. Segundo, o seu discípulo precisa dar uma nota de 0 a 10 para o ideal em cada um dos 12 itens, dos 12 aspectos da vida. São 12 aspectos da vida que temos aqui, certo? Eu vou ler cada um deles para você ter uma ideia. Relacionamento com Deus, relacionamento familiar, desenvolvimento intelectual, estabilidade financeira, realização profissional, relacionamento social com amigos, discipulado, contribuição social, lazer e recreação, saúde e bem-estar, relacionamento amoroso e equilíbrio emocional. São 12 aspectos da vida do seu discípulo. Ele vai dar uma nota de 0 a 10 para o ideal. Qual seria a sua nota ideal para equilíbrio emocional de 0 a 10? Ou seja, de 0 a 10, quanto você gostaria de ter para equilíbrio emocional? Normalmente as pessoas colocam quanto? 10, normalmente. Mas é possível que o seu discípulo coloque 7, coloque 3, coloque 8, porque às vezes ele pensa que ele está tão ruim naquilo, e vai ser tão difícil chegar a 10, que ele se contenta com 6, e ele vai colocar que o ideal para ele é 6, entenderam isso? Deixa ele colocar, a nota que ele colocar, é a nota que ele colocou, deixa colocar, ele vai responder um por um dos itens, qual é a nota ideal para esse item. Segundo, qual é a nota real? Quanto você acha que dá, quanto você dá para você mesmo nesta área? Então aqui, ele pode colocar, por exemplo, 10 aqui, e achar que o equilíbrio emocional dele está em 6, ou está em 8,
ou está em 3. O ideal é 10, mas eu estou em 7. Entenderam? É isso que ele vai fazer na primeira etapa. Ele preencheu, tomou um tempo para preencher, então você explica para ele o que ele tem que fazer, e ele faz o que você explicou, silenciosamente, olhando nos olhos dele. Dê um tempo para ele pensar. Não fique interrompendo o seu discípulo. Deixa ele pensar, deixa ele colocar, deixa ele mergulhar nas ideias, deixa ele encontrar os motivos. Não fale nada, apenas ore, para que o seu discípulo seja sincero. Quando ele termina, ele vai mostrar para você. E agora você vira então e deixa na mesa, virado para ele, e você vai fazer a seguinte pergunta: eu gostaria que você dissesse para mim os motivos das notas que você colocou. Ou seja, por que 6? Por que 7? Por que 2? Por que 10? E deixa a pessoa falar. O meu filho, no aspecto relacionamento com Deus, ele colocou ideal 10. E a nota que ele deu para ele foi 10. E eu falei: filho, qual foi o motivo dessa nota? Por que você colocou 10 para você? Ele falou: pai, porque todas as manhãs eu me levanto e a primeira coisa que eu faço é ler a Bíblia. O que vocês entenderam dessa resposta? A percepção dele é que ele está fazendo tudo o que ele pode fazer. Tudo o que ele conhece de comunhão com Deus é levantar de manhã e ler a Bíblia. É um capítulo por dia, revados por sua palavra. E o meu filho realmente faz isso. Ele levanta de manhã e lê a Bíblia. Levanta de manhã e lê a Bíblia. Certo? E ele deu 10 para ele. Você não vai questioná-lo a respeito disso. Nesse primeiro momento, não. Deixe cada um dar a sua nota e ouça os motivos. Mas ele precisa ter claro na mente dele o porquê da nota. A nota não é aleatória. A pergunta é apenas para que você se certifique de que ele sabe o motivo da nota. Entenderam? Você não vai questionar. Nesse primeiro momento, eu não perguntei para o meu filho: mas meu filho, só ler a Bíblia é 10? Eu não perguntei isso. Porque na mente dele é isso. Eu vou deixar isso para um outro momento. Compreenderam? Um outro momento, um outro encontro. Não é o primeiro encontro que você faz esse questionamento. Tudo bem? Entenderam? Segunda questão. No primeiro encontro ainda, você identifica as 3 áreas que merecem atenção de imediato. Você, depois de ouvir todos os motivos dele, você pergunta assim: quais são as 3 áreas que você acha que mais precisa dedicar atenção? Por que isso? Porque quando você preenche a roda da vida, observem aqui, uma nota aqui é 7, você vai contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, e vai marcar um pontinho aqui. Se a nota é 10, vai marcar aqui. Se ela é 2, vai marcar aqui. Depois de todos os pontos marcados, você pede para ele fazer a roda. Ou seja, ligar os pontos, para ver se a roda vai ficar redonda. Normalmente as rodas não ficam redondas, porque normalmente as notas não são as mesmas. Se todas as notas forem as mesmas, ou seja, você der 5 para todas, vai dar uma roda pequena no número 5. Mas se você der 7, 6, 2, 3, a roda vai ficar irregular. E você pergunta assim para ele: você acha que essa roda aqui, ela gira com facilidade? O que você acha de usar essa roda no seu carro para você entrar na pista, na estrada? Você ficaria seguro? E ele vai dizer que não, porque uma roda assim não vai girar. Então você pergunta: o que você acha melhor para essa roda girar? O que você deve fazer? Eu estava na frente de um discípulo uma vez, aliás, já isso me aconteceu várias vezes, que o discípulo falou assim para mim: eu acho melhor então eu diminuir as notas boas para menor. Porque eu tenho vários 5, então eu diminuo aqueles que estão em tudo em 5 e vai ficar uma rodinha bonita. Eu falei: ótimo, então vamos fazer isso. E pegamos então o primeiro item. E o primeiro item que nós íamos diminuir era relacionamento com os amigos. Eu falei: você deu 8 para relacionamento com os amigos. O que você deve deixar de fazer para que o seu relacionamento com amigos vá para 5 agora?
E ele falou assim, não, mas eu não quero diminuir minha nota com os amigos. Eu falei assim, mas você não disse que é melhor você diminuir para 5? Então é isso que nós vamos fazer. Um outro discípulo meu, ele estava com 8 também no sono, e eu falei assim, ok, deu 8 porque você está dormindo bem, 8 horas por noite, você dorme bem. O que você deve fazer para diminuir a sua nota de 8 para 5? Ele falou assim, eu acho que eu tenho que dormir menos. Eu falei, ótimo, isso vai ser bom para você? E ele falou, não. E você quer mesmo diminuir essa nota? Não, não quero. Ok, o que você quer fazer? Não, eu prefiro aumentar as notas então que estão baixas. Quem é que tem que decidir aumentar ou diminuir? Ele, não você. Não é você quem diz o que ele faz. Você faz perguntas para que ele decida o que ele quer fazer. Compreenderam isso? Isso é muito importante. Nós não somos aqueles que ficamos dizendo para a pessoa, faça isso, faça aquilo. Ele não vai fazer, porque a ideia é sua. Tem que ser ideia dele. Então você faz perguntas. E quando ele decide então aumentar as notas baixas, você fala assim, teve um discípulo que eu estava trabalhando, ele tinha de 12, ele tinha 8 notas muito baixas. Ele não vai aumentar as 8 notas baixas de uma vez só? Você fala assim, você poderia escolher 3 áreas que você gostaria muito de elevar. Então a pessoa escolhe 3 áreas. E ela marca um círculo nessas 3 áreas. Entenderam isso? Identifique 3 áreas que merecem atenção de imediato. São 3 encontros. Uma vez a cada 3 semanas. Quando ele vai escolher as áreas, quantas áreas ele escolhe? Apenas 3. E quando ele escolhe as 3 áreas, para cada área, ele vai escolher 3 ações para o crescimento. Então vamos pegar aqui esta área de equilíbrio emocional, e ele escolheu ter uma vida controlada pelo Espírito Santo, pensar 30 segundos antes de agir, e ler mente, caráter e personalidade. Ele escolheu 3 ações para crescer em estabilidade emocional. Ok? É ele que determina. 3 áreas, 3 ações cada área. Quando ele estabelece as 3 ações, você vai dizer assim, você vai começar apenas por uma. Então dessas 3 aqui, qual você acha ser a mais importante? Ou qual você quer começar? Ele fala assim, eu vou começar por essa aqui, eu vou começar a ler esse livro aqui, Mente, Caráter e Personalidade. Ok. Quando você vai começar? Vou começar hoje, ou vou começar amanhã. Ok. Então comece. Compreenderam? Não adianta ele sair com 9 ações para praticar, ele não vai praticar nenhuma. É uma por vez. Compreenderam? Isto é no primeiro encontro. Você vai acompanhá-lo durante 3 semanas. Em que? Nessas ações, ou na execução dessas ações. E aí, como é que está a leitura do livro? Você, como um bom discipulador, você também lê o livro. Para poder conversar com ele sobre o que ele está lendo. E aí você viu lá na página tal, rapaz, eu fiquei impressionado com aquele texto. Não cheguei lá. Não chegou? Rapaz, chega então logo, muito bom, estou gostando demais desse livro. E você começa a incentivá-lo. E aí, como está o livro? O que você aprendeu nesse livro? Porque você está acompanhando o desenvolvimento dele. Compreende isso? Não é simplesmente fazer a roda da vida e deixá-lo sozinho. Não vai funcionar. Quem é a ferramenta? É você. Você é a ferramenta que Deus usa para a edificação do seu discípulo. Não, a ferramenta não é a roda da vida. A ferramenta é você. Então você vai intensificar essa ação com ele. Compreenderam? No segundo encontro, depois de 3 semanas, você faz a roda da vida de novo. Segredo. Quando termina o primeiro encontro, com quem fica a roda da vida? Você entrega para o seu discípulo, certo? Para ele ter todas as anotações dele, certo? Sim ou não? Não. Fica com você. E aonde ficam as informações que ele tomou nota aqui? Na mente dele. Porque se não estiver no coração dele, não estará em lugar nenhum. Fica com você. No segundo encontro, você não mostra a roda da vida. Você puxa uma roda da vida zerada e faz de novo com ele. Fala assim, amigo, vamos colocar as notas para ver como está hoje? Ele vai falar assim, rapaz, eu nem me lembro qual a nota que eu dei passado. Pois é, eu também não.
eu não lembro, eu não sei qual era e tal, mas não importa saber qual era, é o que é hoje. Pode ser que subiu, pode ser que desceu. Normalmente, naquelas 3 áreas, se a pessoa fez algumas daquelas ações, ela vai dar uma pontuação melhor. Por quê? Porque o fato de entrar em ação já faz com que ela se veja de maneira melhor, ou de maneira crescente, entenderam? Ela vai dar uma pontuação melhor. Quando termina, você puxa a outra para comparar, para que ele veja onde é que ele estava e onde é que ele está agora, certo? Tira de novo aquela primeira. E agora, qual é o foco dessa segunda? Essa segunda você não vai identificar outras 3 áreas fracas, não. Você vai fazer a seguinte pergunta: querido, qual é 3 áreas que você der atenção a elas, são capazes de potencializar todas as outras? Pode ser uma área que ele deu nota baixa, ou pode ser uma área que ele deu nota alta, não importa. Vou dar um exemplo. Se você cresce na sua saúde física, você cresce em outras áreas também, sim ou não? Em quais, por exemplo? Cresce emocionalmente? Cresce o que mais? Tem uma capacidade maior de se concentrar em Deus, sim ou não? Sim, pode crescer no relacionamento com Deus. Pode crescer intelectualmente? Lendo mais? Pode. Ok, muito bem. Se você crescer, se você dormir melhor, você tem capacidade de crescer mais em outras áreas? E se você buscar mais a Deus, você tem condições de crescer mais em outras áreas? Mas quem é que vai identificar isso? Ele vai identificar das 12 áreas, quais são 3, que elas têm poder de puxar as outras para cima. Ou seja, se essas áreas forem bem cuidadas, elas vão potencializar toda a minha vida. Este é o segundo encontro. Entenderam? Percebem que esse segundo encontro, ele é mais pujante, ele é mais profundo que o primeiro? O primeiro é fácil, e muitas pessoas usam a roda da vida só para o primeiro encontro, identificar os pontos fracos, queridos. Isso é muito palha, é muito pouco. Ele só serve para dar uma atenção, para que a pessoa perceba que ela é global, só isso. Para que ela não pode prestar atenção só numa área e não em outra, só isso. Agora, este segundo encontro, ele é muito significativo. Quais são as áreas que têm grande potencial para puxar as outras para cima? Isso se chama prioridade. Quando ele percebe que a comunhão com Deus dele vai puxar outras áreas, isso se chama prioridade. Ele não pode deixar de crescer nesse aspecto. Compreenderam? Então, você vai usar a roda da vida de maneira mais profunda nesse segundo encontro. Depois de 3 semanas... atuando nessas 3 áreas, você vai ter o terceiro encontro. E no terceiro encontro, você vai identificar as melhores notas. Quais são as melhores notas? As notas mais altas. E você vai agora mensurar o que ainda não está sendo feito. E vai tornar essa área mais forte. Esse é o momento de você projetar novos alvos, novos desafios e fortalecer os pontos fortes. E agora eu volto para o meu filho, que deu 10 no seu momento com Deus. Quando eu tive o terceiro encontro com ele, eu falei assim: filho, você deu 10 para o seu encontro com Deus. Por quê? Você lembra mesmo? Sim, pai, porque eu me levanto de manhã e leio a Bíblia. Ok? Aí eu fiz a seguinte pergunta: filho, o que mais você acha que poderia fazer na sua comunhão com Deus, que tornaria a sua comunhão muito mais que 10? Que seria 20 ou 30? Ele falou assim: orar mais, pai. Eu oro pouco, orar mais. Mais alguma coisa, filho? Eu acho que ler também, né? Ler outros livros, né? Ler outros livros. Você tem lido algum livro de Ellen White? O último que ele tinha lido era Conhecer José Tudo, do pastor Bulhão. E ele falou isso. Não, eu li e Conhecer José Tudo. E que tal você ler algum livro de Ellen White, então? Você acha bom? Acho bom. Vou indicar para você O Caminho a Cristo. É um bom livro. Tá bom. Filho, se você orasse mais e lesse algum outro livro devocional, você acha que o seu momento com Deus ia ser muito mais que 10? Sim, pai, eu acho que ia ser muito mais que 10. Então vamos fazer o seguinte... Vamos colocar aqui, ler a Bíblia de manhã, o que você já está fazendo, orar mais e ler um outro livro. Isto agora significa 10. Se isto é 10,
Quanto você acha que seria a sua nota hoje para a comunhão com Deus? Vocês acham que continuou 10? Não. A nota dele de 10 caiu para 6. Agora a pergunta é: o que você acha que precisa fazer para ser 10? Que pergunta óbvia, né? O que ele falou? Continuar lendo a Bíblia, orar mais e ler o livro de Ellen White. O que eu estou fazendo com ele? Eu estou reprojetando a sua meta. Ou seja, a pessoa estava num real e ela traçou um ideal. Ela chegou no ideal. O ideal dela agora vira real e ela projeta um outro ideal. Compreenderam? Esse é o terceiro encontro. O terceiro encontro você vai potencializar aquilo que a pessoa já é forte. Tudo bem? Está claro? Muito bem. Quero chamar aqui meu amigo Nelson. Vamos praticar? Por favor, entreguem para todos aí a roda da vida. Vocês vão receber agora e vocês vão fazer a roda da vida com o Nelson. Todas as vezes que eu me dirigir ao Nelson, eu estou me dirigindo a você. Ok? Você agora é o Nelson. Nelson, tem microfone para o Nelson? Vê se tem um outro microfone aí para o Nelson. Tem caneta, Nelson? Essa é a sua roda da vida, Nelson. Infelizmente não, pastor. Não tem caneta? Vamos arrumar uma caneta para você, Nelson. Desocupar aqui a mesinha para você. Usa essa mesinha aqui, Nelson. Muito bem, queridos. Muita atenção agora. Não vai poder ter conversas paralelas. Nós vamos praticar. Essa prática é séria, é um momento muito sério de discipulado. Eu vou esquecer vocês por enquanto, porque todos vocês agora são Nelsons. Nelson, eu preciso ficar aqui por causa do som. Todos vocês são Nelsons. Não pode ter conversa agora. Pegue a sua ferramenta. Nelson, eu estou muito feliz que nós temos esse encontro hoje aqui. Tudo bem? Tudo jóia. Usa o microfone aí. Nelson, eu queria que você colocasse seu nome aqui e a data de hoje. Ok? Já coloquei. Nelson. Todo mundo aqui é Nelson. Nelson, coloca aí, Nelson. Nelsons e Nelsas. Muito bem, Nelson. Sim. Querido, é o seguinte. Eu tenho aqui um círculo e tem 12 itens, 12 áreas da vida nesse círculo. Querido, só um pouquinho. Não pode ter conversa. Se tem conversa, desconcentro-me. Eu vou deixar vocês assistirem um HDL com o Nelson. Isso aqui é algo totalmente confidencial. Aonde eu faço esse HDL? No melhor lugar. Quem é que define o melhor lugar? Os dois juntos. Eu faço muito no Shopping Estação. Shopping Estação, em Cuiabá, estacionamento grátis. Praça da alimentação ampla. Tomada para carregar celular. Tudo o que você precisa. Ar-condicionado. E se você precisa de água, suco ou comer alguma coisa, tem ali também. Tudo ali. Sento numa mesa de frente para o meu discípulo. Faço em lanchonetes. Tomando café da manhã. Almoço. Restaurantes. Faço na igreja, na sala de pastoral da igreja, na casa da pessoa, na minha casa, ou às vezes simplesmente caminhando, em qualquer lugar, no melhor lugar que vocês acharem que é bom para os dois. Nós estamos aqui na Praça da Alimentação, todos os assentos estão ocupados, né? Sim. E tem essa mesinha aqui sem cadeira para nós. Nelson, estou feliz a gente se encontrar aqui hoje. Eu tenho aqui 12 áreas, essas áreas são 12 áreas da sua vida. Eu queria que você olhasse para elas e respondesse duas coisas a respeito de cada área. No primeiro quadradinho aqui, você vai colocar a nota ideal para esta área. Ou seja, quanto você gostaria que fosse a nota de 0 a 10 para esta área? Por exemplo, relacionamento íntimo com Deus. De 0 a 10, quanto você gostaria que fosse o seu relacionamento com Deus? Você vai colocar aqui nesse primeiro quadrado. No segundo quadrado, você vai dar uma nota para o seu relacionamento com Deus. Ou seja, como está sendo? O primeiro é com o quanto você gostaria que fosse. O segundo é quanto está sendo. Tudo bem?
Tudo jóia. Então vai lá, pode começar. Nelson, pode começar. Prontinho. Muito bem, ele fez pronto, mas ele fez só o primeiro. Então eu digo, você precisa fazer isso em todas as áreas. As 12 áreas, ok? Todas as áreas. Pode fazer. Pode rabiscar isso aí. Você vai ter para imprimir quanto você quiser. Vou voltar à tela. Primeiro quadrado, o ideal. Segundo quadrado, o real. Ok? Se a pessoa inverter, sem problema. No problem. Inverteu. Ok? Acho que fica mais didático assim. Aqui, ali. Mas se inverter, não problema. Contribuição social é ajuda humanitária. Ajuda aos pobres. Um olhar para o outro. Ok? O relacionamento amoroso é o mais íntimo. Muito bem, ele acabou de dar as notas, Nelson. Eu dou uma olhada geral. Um panorama. Excelente, Nelson. Muito bom. Muito bom. Interessante, né, Nelson? Você deu uma nota excelente aqui, muito boa, para o seu relacionamento social com seus amigos. Por que você deu 10 para o seu relacionamento com seus amigos? É porque eu entendo que eu me relaciono muito bem com eles e eu me dou muito nos meus relacionamentos interpessoal, principalmente com meus amigos mais próximos. São amizades que eu tenho praticamente desde criança e eu mantenho as comigo com contato semanalmente. E para essa nota eu acho que foi a maior aqui. Você deu 8 para o seu relacionamento amoroso, né? Sim. Por quê? Porque o meu relacionamento amoroso, eu creio que só tem que aperfeiçoar com o passar do tempo no casamento, né? Assim, quando a gente conhece a pessoa, namora, noiva e casa, com o passar do tempo, ela só tem a melhorar esse aspecto. Eu vi que você deu 7 para o seu relacionamento familiar. Qual o motivo? Meu relacionamento familiar, basicamente, é o seguinte, eu
eu me preocupo com a minha família, né? Amo eles todos, só que depois que a gente casa, o homem, principalmente, ele fica mais apegado com a família da esposa. Então, eu vejo que minha nota é 7 pelo fato de eu estar mais próximo, menos próximo deles do que eu era anteriormente, mas não deixa de ser algo que, para mim, está razoável. Eu queria que você relacionasse essas três notas aí. Relacionamento familiar, relacionamento com os amigos e relacionamento amoroso. Relacione essas três e responda o seguinte. Por que você acha que há essa diferença de nota entre os três? O que isso te diz? O que essa diferença de nota revela para você? Essa diferença de nota revela para mim que, no meu estado atual, no momento de vida que eu estou vivendo, a fase que eu tenho melhor contato e apreço neste momento é com os amigos. O relacionamento familiar menos, e que a minha esposa está bem, porém eu creio que tem algo, porque a pessoa que a gente mais relaciona, eu creio que é a pessoa que mais a gente vê que a gente precisa melhorar. Você quer dizer para mim que você está querendo dizer que você se torna um pouquinho mais exigente nesse Correto. relacionamento? Correto, eu acredito. Assim como é amoroso com a nossa esposa, com Deus também é a mesma coisa. Quando você mais se relaciona com Deus, é como se fosse um espelho, você está mais perto dele e você vê o quanto você precisa melhorar para estar mais próximo dele. Você deu 6 para relacionamento com Deus, né? Sim. Por que você deu 6? Porque este ano de 2019 eu tenho alguns objetivos de vida que eu ainda não iniciei, e por este motivo minha nota neste momento é 6. Ok. Você tem claro isso na sua mente? Claríssimo. O que é necessário? Agora, me chamou muito a atenção sua nota saúde e bem-estar 3, Nelson. O que foi? Então, pastor, como você bem sabe, eu pratico muita atividade física. E desde quando eu me lesionei em fevereiro deste ano, eu não participei mais de corridas, futebol, as coisas que eu gosto. E por isso minha nota neste momento é 3. Ah, ok. Você estava num ritmo muito bom e agora você está muito longe daquilo que estava, é isso? Sim. Ok, bom, interessante. Pensei que você estava doente, cara, fiquei já preocupado aqui. Não, Tá bom. Agora aqui, fala um pouquinho aqui da sua contribuição social. Que nota que você deu aí mesmo? Eu ia dar 0. Só que aí você vai puxando algumas coisinhas ali, um mutirão de Natal aqui, algo que você contribui ali. E eu ajudei algumas pessoas a tirarem uma certificação que elas precisavam de ajuda, e aí eu acredito que eu dei uma melhoradinha para 4. Muito bem. Financeira, quanto que você deu ali? 7. Por que você deu 7? Porque eu creio que, para mim ter o meu objetivo de ter filhos, eu preciso estar acima de 8 a 10. E eu estou chegando nesse patamar. Ó, na minha cabeça aqui, já trabalhou aqui. Ó. O que é 8 ou 10? Ele não falou o que significa 8 ou 10. Mas na minha cabeça já está aqui. Eu preciso saber o que significa 8 ou 10. Mas não hoje. Não hoje. Mas eu preciso saber. Certo? Precisa estar claro aqui nessa relação. Tá bom? E agora está faltando aqui. O que mais falta você me dizer? O que significa? Ok. Equilíbrio emocional 5. Tá triste? Não, equilíbrio emocional é porque eu sou nuvem. Eu sou filho do trovão. É isso aí, pastor. Tá certo. Tá bom, tá bom. Ó, acendeu uma luzinha aqui. Ele precisa entender melhor o que significa ser equilibrado emocionalmente. Acendeu uma luzinha aqui, ó. Pum. Ok? Para trabalhar com ele. Outra coisa, queridos. Avisei o Nelson hoje à tarde para ele não me perguntar o que era. Para ser o mais real possível. Agora à tarde, Nelson, cadê você? Não estou te vendo. Eu preciso de você para fazer a minha palestra. Ele não sabia disso. As notas que ele está colocando agora. Certo? Mas quando eu bato o olho aqui, eu já começo a acender algumas luzinhas aqui. Ele é meu discípulo,
Eu tenho que cuidar dele, eu tenho que entendê-lo. E ele também precisa se entender, ok? Então a leitura dessa roda ela é muito importante, tá? Faltou você falar aqui sobre o intelectual. Você deu 8 para o seu desenvolvimento intelectual. Como é que você está? Sua leitura, busca de crescimento intelectual, como é que está isso? Leitura mais de figura, né, pastor? É mesmo? Tô brincando, Eu tenho um objetivo aqui de concluir uma pós e tirar uma certificação que chama CEA, esse ano ainda. E eu pretendo concluí-la a fim de melhorar essa nota minha de desenvolvimento intelectual. Muito bem. E 6 para discipulado? 6 para discipulado, por conta que eu não estou conseguindo invadir de fato a privacidade de duas pessoas que eu discipulo, Michael e Joãozinho. Eles colocam em algum empecilho e aí você, por estar vivendo assim naquela correria do dia a dia, você não vai lá e invade a privacidade dele. Tá bom. Muito bem. Agora é o seguinte, Nelson, eu queria que você então encontrasse aqui a nota correspondente, tá? Okay? Do centro aqui é 1, para fora 10, ok? Aí você marcasse o pontinho aqui e depois fizesse o círculo para ver a sua roda. Enquanto ele faz isso, eu estou pensando aqui no que nós vamos conversar. Eu já identifiquei as áreas mais ou menos, que está recebendo menos investimento por parte dele, e eu quero que ele, nesse primeiro encontro, que ele tenha equilíbrio. Equilíbrio é olhar para todas as áreas, ter um equilíbrio na vida, tá? Então agora ele vai passar o trajeto da roda para ele mesmo perceber o desequilíbrio. Ele precisa ver isso. Se ele não identificar o desequilíbrio, eu não vou conseguir alcançar meu propósito nesse primeiro encontro, tá? O último é 10 e o primeiro aqui é 1, tá bom? Depois você une os pontinhos, tá bom? Já está claro na minha mente aqui que ele precisa crescer um pouquinho mais em algumas áreas. Quer ver uma coisa interessante? Às vezes o 8 ou 9 é mais perigoso do que 4 ou 5. Porque o 4 ou 5 te chama a atenção para o investimento. E o 8 ou 9 relaxa, dizendo assim, eu estou quase 10 mesmo. E você às vezes deixa de alcançar 10 num ponto em que você tem 8 ou 9, do que no ponto que você tem 4 ou 5. Porque você vai investir muito no 4 ou 5 e pode dar uma arrancada para o 10 e o 8 ou 9 ficar estagnado. Por isso que os outros encontros vai tocar nas notas maiores. Entenderam? Para você não deixar de potencializar aquilo que já está bom. Entenderam bem isso aí? Muito bem, passa aí o círculo. Já percebi que a roda dele está meio desconfigurada. Une os pontos. E aí eu pergunto para ele, e aí, o que você está achando da sua roda? Você acha que essa roda vai girar? Foi os buracos vindo para cá que ficou assim. Nelson, o que você acha que precisa fazer para a sua roda ser mais harmônica? Ou ela ser uma roda mais redondinha de fato? O que você acha que precisa fazer? Olha para a sua roda. O que você acha que precisa fazer? Fica assim mesmo? Sim. O que, Nelson? Eu penso que, nesse primeiro momento, melhorar aqui a questão do equilíbrio emocional e relacionamento com Deus e a saúde e bem-estar, que ele vai dar já uma harmonia com os demais. Ok. Então eu queria que você escolhesse 3 áreas para receber uma maior atenção sua nas próximas 3 semanas. 3 áreas. Marca elas aí. E agora você vai escrever 3 ações que você vai desenvolver para crescer nessas 3 áreas. 3 ações em cada área. Queridos, pronto, terminou o primeiro encontro.
Ele escreveu as 3 ações e eu agora guardo essa ficha para mim. Ele não precisa da ficha, ele sabe as ações. E eu guardo. E eu agora vou ajudá-lo a viver essas ações. Entenderam? Segundo encontro. O que eu faço no segundo encontro? Quais são as 3 áreas que potencializa o crescimento das outras áreas? E o terceiro encontro, quais são as suas maiores notas? As maiores notas, tá? E o que você vai fazer agora para que elas sejam maiores ainda? Ou seja, você vai jogar, você está com 9, então você projeta o que você poderia fazer para virar 19. Então a pessoa vai projetar lá em cima, agora então isso aqui é 10, isso é 10. Qual é a sua nota real? Para ela reprogramar aquilo que ela está forte. Compreenderam? Repetir o quê? Os 3 passos? Vamos à tela. 3 encontros. Primeiro encontro, identificação, nota ideal, nota real, e ao terminar os motivos da nota devem ser compartilhados. Quando terminou de compartilhar os motivos, quais são as 3 áreas que merecem atenção de imediato? Quais são 3 ações em cada área dessa? Ok? Esse é o primeiro encontro. Segundo encontro, identificar as 3 áreas que ao receberem atenção podem impactar e potencializar todas as outras. Ok? Terceiro encontro, identificar as melhores notas e mensurar o que ainda não está sendo feito, que ao ser feito tornará a área ainda mais forte. Esse é o momento de projetar novos alvos e novos desafios para fortalecer ainda mais o seu ponto forte. No primeiro encontro, você usa esta roda da vida aqui, ele preenche. No segundo encontro, você leva consigo, mas não mostra. Você dá uma nova para ele. Ele faz na nova, para você avaliar o quanto ele cresceu. No terceiro, você leva as 2 e dá uma terceira ainda para ele. Entenderam? Mas foca no ponto mais forte. Cada encontro você tem que ter uma roda da vida nova. Eu sugiro você ter uma pasta para guardar as rodas da vida dos seus discípulos, de maneira organizada, para você não perder. Se você perdeu, aí pronto, enrolou tudo. Enrolou tudo. Especialmente quem é F baixo, seta para baixo, poderá perder. Coloque a pasta, use a pasta. Especialmente quem é muito rápido. Nuvem, né? Nuvem intuitivo. Ah, não, eu já sei, está tudo na minha cabeça. Chega lá, não lembra. Não gosta muito de organizar as coisas. Então, compre a pasta, guarde dentro. Eu falo isso por mim. Se eu não guardo assim, perco tudo. Entendeu? Então, Nelson, vamos orar? Vamos orar. Deus vai nos ajudar, nós vamos crescer nessa área aqui. Ó, você colocou aqui, ó, primeira hora do dia, Deus, melhorar o culto familiar, excelente, leitura, espírito de profecia. O que é melhorar culto familiar? Então você tem que ter específico o que é melhorar, ok? Sim. Eu ajudo ele a ter ação específica. O que é melhorar? Melhorar culto familiar é muito aberto. Então ele tem que escolher uma ação mais específica. O que é melhorar? Aí ele vai escrever, então muda aqui para deixar uma ação específica. Beleza? Eu não tenho mais tempo, Nelson, mas você entendeu? Entenderam? Ótimo, beleza. Vamos para a segunda ferramenta. Rapidamente. Esqueça a roda da vida agora. Nelson, pode ir. Obrigado. Obrigado. Queridos, nós vamos colocar na mão de vocês daqui a pouco, não agora, uma roda da vida diferente. É chamada Roda da Vida 2. Ela é a roda da vida para aspectos de liderança. Olha os itens. Você vai usar supervisor com o seu líder de PG. Olha os itens. Estudo diário da Bíblia. Estudo diário da lição da escola sabatina. Lá é um aspecto só, comunhão com Deus. Aqui é destrinchado já. Tá? Oração pelos membros do PG. Oração pelo oikos, ou seja, pelos interessados. Discipulado de 1 a 3 pessoas. Levar o discípulo ao batismo. Ser discipulado. Vida em comunidade. Participar do encontro de líderes. Tempo com a família. Cuidados com a saúde. E leitura e preparo para a liderança. Olha só, 12 áreas só sobre a liderança dele como líder de PG. Para você avaliar a liderança dele.
Já não é mais aspectos gerais da vida, é aspectos da liderança. Você pode usar tantas rodas da vida você quiser. Compreenderam? Você vai receber também essa roda da vida como modelo. A próxima ferramenta é esta aqui, ó, Estrada da Vida. Para esta ferramenta eu vou precisar de um pouquinho mais de concentração de vocês. Nós vamos precisar de um ambiente totalmente silencioso. Você vai pegar o seu livro ou bloco de anotações. Pode pegar a caneta. Para você não esquecer o que você imaginar, caso você ache que vai esquecer, você pode tomar nota. Pode tomar nota. Eu vou falar algumas coisas para vocês. E tudo que eu falar, vocês vão imaginar. O que você imaginar, você escreve no seu papel. Para o uso dessa ferramenta, essa ferramenta é uma ferramenta de muita intimidade. Você precisa estar num nível de intimidade bom com o seu, de confiança. Estabelecer já a confiança. Como é que se estabelece a confiança? Amor mais intencionalidade. Você estabelece confiança. Você já estabeleceu confiança com o seu discípulo. E agora então você vai sentar na frente dele, vai orar antes, vai pedir a presença de Deus, e você vai dizer assim: querido, eu vou dizer algumas coisas para você imaginar, e tudo que você imaginar, você me diz o que você imaginou, ok? A pessoa diz ok. Eu vou fazer um teste com você, assim, só um exemplo, para você entender o que é que eu estou dizendo. Imagina que você ganhou um embrulho de presente. Como é esse embrulho? A pessoa responde para você como é o embrulho. E aí ela responde assim: é um embrulho grande ou pequeno, tal. Muito bem. E qual é a cor do embrulho? Verde. Tem algum detalhe? Tem um laço, não tem laço. Ok. Você sabe o que tem dentro? Não, não sei. Eu queria que você abrisse então e visse o que tem dentro. O que você vê dentro? Eu queria que você abrisse a caixa. Aí a pessoa abre imaginando. Ela imagina abrindo a caixa. Vocês estão entendendo? Vocês estão acompanhando meu raciocínio? Então abra a caixa agora. O que você vê dentro? Não fala, só pensa. Se eu estivesse só eu e você me diria. Você não vai me dizer, você vai escrever. Você entendeu? Então vamos agora começar. Eu quero que você imagine uma estrada. E o que você está na frente dessa estrada, olhando para a estrada. E eu pergunto, como é a estrada? Eu quero que você olhe tudo na estrada. Olhe tudo, descreva a estrada aí. Pode escrever. Ela é de asfalto, ela é de terra, ela é curva, ela é reta, ela tem subida ou descida, ou ela é plana. Como é a estrada? Essas informações são importantes. Subida e descida, curva ou não, asfalto ou terra. Próxima pergunta que eu faço é: você vê longe nessa estrada? Ou você vê a estrada meio curta assim e ela some? Porque de repente pode ter uma curva e você não consegue ver ela longe. Você vê ela longe ou você vê ela curta? Outra pergunta: você vê árvores em volta? O que tem em volta? Vegetação? Vegetação baixa, alta? Tem árvores? Não tem? É plantação? É plantação? O que é? O que tem em volta da estrada? A próxima pergunta é: você gosta dessa estrada? Acha ela bonita? Sente bem? É um lugar gostoso? Talvez... Quantos por cento aqui? Paulinho, eu não me lembro, Paulinho. Quantos por cento de nuvem tem aqui? 52% que tem intuitivo aí, não precisa nem escrever, tá? Se não quiser escrever, não precisa, tá? Se escrever só se você acha que vai precisar dessa informação aí.
Eu estou dizendo aqui, se você achar melhor ficar olhando para mim e guardar na cabeça, pode ser. Estou dizendo só se você quiser garantir, para não esquecer. Muito bem. Começa a caminhar nessa estrada. De repente você vê algo brilhando lá na frente, no chão, refletindo a luz do sol. Quando você se aproxima, é um molho de chaves. Molho de chaves. O que você faria? Você pegaria? Não pegaria? Levaria consigo? Se levaria consigo, o que você faria com ela? Guardaria? Levaria para casa? Guardaria para entregar para alguém? O que você faria? Continua caminhando. Você ainda está distraído por conta da chave, não sabe o que aquela chave está fazendo ali. De repente surge na sua frente um animal para te atacar. E é um animal que você tem medo dele. E ele vem ferozmente para te atacar, ou vem assustadoramente para te atacar, sei lá, repentinamente. Qual é a sua reação ao animal? Ele vem repentinamente para te pegar. Sua reação? Você corre, não corre, corre para trás, para frente, para onde? Você fica estático, enfrenta o animal, mata ele, o que você faz? O susto passou, você vai ver do lado esquerdo da estrada um bosque. E eu queria que você fosse para o bosque. Sai da estrada, vai para o bosque. Quando você chega no bosque, você vê embaixo de uma árvore um pote. E eu quero que você olhe para esse pote. Observe o pote. E me diga, não, sem me dizer, né? Como é o pote? Me descreva o pote. É um pote grande, pequeno? Que material é o pote? Está aberto? Está fechado? O que tem dentro? Se o pote está fechado, eu quero que você abra o pote para ver o que tem dentro. Abra o pote. Você não precisa escrever, tá, o que eu estou dizendo, porque você vai ter tudo isso escrito aqui, ó, na ferramenta. Tudo bem? Esqueci de falar isso. A gente está escrevendo as perguntas, talvez. Você está tudo escrito aqui na ferramenta. Você abre o pote, o que tem dentro? Volta para a estrada. Você vai ver do lado direito da estrada agora um lago. Eu queria que você fosse para o lago. Chegando no lago, você vai ver o lago. Observar o lago, tudo que está em volta do lago. Como é o lago? Nesse momento você pede para a pessoa descrever o lago com detalhes. Como é a água, o que tem em volta, se tem animais, se não tem, se é um lugar tranquilo, se é um lugar mais perigoso, se é um pântano, ou se é um lugar calmo, se é bonito. E pergunta para ela assim, você tomaria banho? E você me responde, você tomaria banho? Depois dessa resposta, tomaria banho, você diz, volta para a estrada. Você está distraído de novo e de repente dá com a cara no muro. Foi feito um muro de fora a fora, assim, longe, alto, grande. Qual é a sua reação? Dando com a cara no muro. Qual é a sua reação? Depois da reação, eu peço para você olhar o que tem depois do muro. Você não sabe o que tem depois do muro, e você está curioso, e você quer ver o que tem depois do muro, e agora você está subindo o muro, e agora você está olhando depois do muro. O que você vê além do muro? Depois que a pessoa descreve o que viu além do muro, você diz, muito bem, nós terminamos. Você vai receber, aqui nessa primeira página, a descrição do que eu disse a vocês. Está escrito aqui em detalhes. E nas próximas páginas, você tem então a interpretação dos dados. Essa é a página da estrada. O que significa a estrada? O que significam as árvores em volta? O que significam as chaves? O que significa o animal? O que significa o pote? O que significa o lago? E o que significa o muro? E eu vou dar uma rapidinha para vocês, eu ainda tenho aí uns minutinhos. Uma rapidinha para vocês, um resultado parcial. Se você quiser conversar comigo em off, aqui ainda, hora do jantar, ou em qualquer momento aí, estou à disposição. Para mais detalhes, se você quiser. Ou mande um WhatsApp para mim. Mas, no geral, é assim. Se você viu uma estrada de asfalto, você é uma pessoa, você possivelmente seja uma pessoa que tem ambição na vida. Ambição, como diz
o Paulinho, é diferente de ganância. A ambição em si não é pecado. Querer algo na vida, querer ter uma vida melhor, buscar isso, lutar por isso, não é pecado. Lutar por isso para si mesmo, aí é pecado, certo? Porque você está sendo egoísta, certo? Mas quem vê uma estrada simples, normalmente tem uma vida mais simples mesmo, ou seja, ela está mais tranquila em relação às suas conquistas. Não, as conquistas não é algo que tem ocupado tanto a sua mente, a sua perseguição. Quem vê uma estrada reta, ela tem mais claro na sua mente para onde ela está indo, e isso dá segurança a ela, certo? Aqueles que têm uma curva aqui, uma curva ali, pode ser que ainda não tem bem definido para onde vai, ou se acostumou também com as curvas. Ora está assim, ora está assim. Tem gente que vê a estrada indo para lá, ela é praticamente reta, mas tem algumas curvas. Ou seja, se sabe para onde está indo, mas ela não é tão constante. Ora vai para cá, ora vai para lá, mas você sabe para onde está indo. Se você vê uma estrada assim que de repente some, então talvez você não tenha muito claro para onde você está indo, ou você está muito incerto a respeito do seu futuro, ok? Altos e baixos, tá? Altos e baixos. Hora está de bem com a vida, hora está mais para baixo, altos e baixos. Plana é uma vida mais constante, certo? Mais constante, mais tranquila, ok? O que você vê em volta, por exemplo, as árvores são os seus amigos. Se você viu muitas árvores, possivelmente você seja uma pessoa que tenha muitos amigos. Poucas árvores, poucos amigos. Cuidado para você não taxar ninguém. Aliás, esse teste não taxa ninguém, certo? Use expressões como possivelmente, talvez. Talvez uma pessoa que ela tem amigos, mas ela não está muito voltada aos amigos, porque ela tem outras prioridades na vida. Então, talvez ela veja poucas árvores por conta disso. Ela tem amigos, tá? Mas não é o foco dela, porque hoje o foco dela é o estudo ou é outra coisa, ok? Uma outra coisa interessante é o quanto você se sente bem nessa estrada, o quanto você gosta dessa estrada, certo? O quanto você se sente bem. Tem gente que vê uma estrada maravilhosa, mas fala assim, eu não gosto não, certo? Ou seja, não está tão feliz com a vida que está levando, certo? Gostaria que em algum aspecto fosse diferente, tá? O molho de chaves representa a sua família. Se você pegou, possivelmente você seja uma pessoa um pouco mais apegada à sua família. Se você não pegou, talvez você seja uma pessoa um pouco mais desapegada à sua família. E eu vou dar um exemplo. Eu, por exemplo, não peguei o molho de chaves. Eu saí de casa muito cedo, fui para o IAP muito cedo, cuidei da minha vida, meu pai faleceu muito cedo. E cedo na vida eu estou cuidando da minha vida já. Então eu me desliguei sentimentalmente da minha família muito cedo, tá? Eu não peguei a chave. Mas isso não quer dizer que eu não gosto da minha família. Eu gosto, certo? Mas não sou apegado. Vocês entenderam o que é apego? Um apego sentimental, um apego de proteção. Tem gente que protege, tem aquele sentimento de proteção da família. Pega a chave. Não, eu peguei, eu achei, eu tenho que achar o dono. Eu tenho que achar o dono da chave, porque não posso deixar aqui. Tem aquele sentimento de proteção, entendeu? De cobertura à família, certo? Pegou o molho da chave, pegou, apego, ficou brincando com o molho da chave, certo? Possivelmente, certo? Relações de interatividade dinâmica, certo? Com a sua família, entende? Então esse tipo de situação aí varia bastante, tá? Mas o principal é apego ou desapego. O animal, normalmente, como você lida com os problemas da sua vida, tá? Se você enfrenta um animal, possivelmente você tem facilidade de enfrentar o problema. Se você fica estático, normalmente você tem mais dificuldade de enfrentar o problema, certo? Então você normalmente fica mais estático diante dele, certo? Tem gente, por exemplo, que corre para subir numa árvore, ou seja, sobe nos amigos. Tem gente que joga um molho de chaves, ou seja, joga a família para resolver o problema, entende? Então, assim, tem várias situações em relação a isso. Uma situação importante, ajude as pessoas a compreenderem que enfrentar o animal é o melhor caminho. Por quê? Uma vez morto, esse animal nunca mais te atacará. Fale para ele que ele tem um guerreiro com ele, chamado Espírito Santo, ao lado dele, para ajudar a vencer o problema. Dá uma fortalecida nisso. O pote representa o seu lado sentimental.
a maneira como você vê o pote, a maneira como você vê os seus sentimentos. O pote muito trabalhado, pote de porcelana, de barro, de cristal, sentimentos trabalhados. Um pote de plástico, possivelmente você não investe muito em você mesmo. Um pote simples, aquele pote assim de margarina, entendeu? Talvez você não esteja investindo tanto em você. O que você vê dentro, o que você acha que tem a oferecer às pessoas. Todos nós temos coisas boas, mas às vezes a gente não vê isso. Por exemplo, você acha que não tem muita coisa boa para oferecer. Então você vê um pote vazio, certo? Ou às vezes você vê um pote com terra, certo? Uma terra largada. Ou seja, você não valoriza muito, talvez, aquilo que você tem. Às vezes você está tão preocupado com os outros que não investe em você mesmo. Entende? Então esse talvez seja a sua situação, tá? Pote de barro, por exemplo, é um pote muito trabalhado, demorou para ser feito. Você se dá muito valor, porque quem faz um pote de barro valoriza o pote, mas quem vai comprar não valoriza. Então talvez você ache que as pessoas não dão o mesmo valor que você se dá. Entende? Ok? Tem isso também, tá? Às vezes você faz uma leitura nesse sentido, tá? O lago representa, essa é a parte mais sensível do teste. Atenção um pouquinho. O lago representa o lado sexual da pessoa. Todos nós temos o lado sexual. E há muitos tabus a respeito desse tema. Especialmente numa nação católica que tem diversos tabus a respeito desse tema, nós temos uma influência disso por sermos uma nação católica. É tanto que muitos pais não conversam sobre sexualidade com seus filhos. E os filhos aprendem sobre sexualidade com seus amigos. Não é absurdo isso? Com os amigos, que não aprenderam com ninguém também. Que aprenderam com amigos. E com amigos. E vai passando de geração em geração de amigos. Imagina a deturpação disso na mente das crianças. E os pais não conseguem conversar sobre isso com seus filhos. Tem marido e mulher que não conversam sobre isso. E fazem isso, mas não conversam sobre isso. Tabus. Muito cuidado ao entrar nesse assunto. Especialmente, sugiro que homens trabalhem com homens nesse assunto. Mulheres com mulheres. Tá? Mas você vai dizer mais ou menos assim. O lago representa como você vê o sexo. Se a pessoa viu um lago, um lindo paraíso, aproveite para esbanjar. E você vai dizer assim, olha, você vê o sexo como algo muito bonito, maravilhoso, lindo, super, super top. E isso é mesmo, porque Deus criou o sexo. Ele é lindo, ele é maravilhoso, ele é um paraíso. É para o prazer, felicidade e procriação dos seres humanos. Excelente. A sua visão é ótima. Me parece que você não tem assim algum tipo de receio quanto à relação sexual. Me parece. Ok? Se a pessoa viu, por exemplo, um lago pantanoso, cheio de jacarés, crocodilos, piranhas, animais peçonhentos, um lugar perigoso, você pode dizer assim, possivelmente, você tem alguma ressalva a respeito desse item. Não sei porque você acabou não vendo um paraíso bonito e maravilhoso que é o sexo. Só isso é suficiente. Se a pessoa quiser falar sobre o assunto, ela falará. Se não, não toca mais no assunto. Ok? É possível que a pessoa tenha algum tipo de trauma? É possível. É possível. É possível. E eu já lidei com várias pessoas que tinham. E de amigos de abrirem o coração. Amigos, eu sou travado nesse ponto aqui. Sou travado. E abriu o coração para mim, nesse ponto. Certo? Agora, veja. Nós não estamos ali como psicólogos dessa pessoa. Todavia, identificar alguns pontos é importante, até mesmo para indicar para a pessoa um profissional para poder ajudá-la. Lembre-se, você é um discipulador dela para Cristo. Tá? E se você identificar, por exemplo, de repente ela fala para você, olha, eu tenho um trauma porque eu fui abusado. Então você já identificou que essa pessoa precisa de um acompanhamento mais profundo. E você vai indicá-lo para um psicólogo. Ok? Você está fazendo apenas um trabalho de suporte com ela. Tudo bem? Você tem que ter consciência disso. Tá? E se você ler, reler e não sentir segurança de fazer, não faça. Ok? Não é para brincar isso aqui. Isso aqui é sério. É muito sério esse assunto. Você está lidando com uma pessoa.
tá? Mas eu já tive muitas situações assim, e é impressionante, eu já fiz esse teste aqui com centenas de pessoas, já me perdi a conta, quantas que eu já fiz, e todas elas, todas bateram, sem exceção nenhuma, todas. Então você tem que ter muito cuidado na hora de dizer. Não afirme nada, apenas sugira, ó, talvez, pode ser, certo? Tudo indica, tenho a impressão que, ok? Importante isso, tá? E por último, a morte, o muro representa a morte. A reação diante do muro é a reação diante da morte. Se a pessoa tem muito medo, não, fiquei com medo, muro aqui. Então você pode dizer, ó, talvez você tenha um pouquinho de medo em relação à morte. Talvez você tenha um pouquinho de receio da morte. Ah, estou curioso. Olha, percebo que você talvez não tenha medo da morte. Você tem curiosidade e tal, mas você é tranquilo em relação a isso. O que você vê depois da morte, esse é o ponto mais significativo. O que você vê depois do muro é o que vê depois da morte. Veja, tem gente que vê só a continuação da estrada, ou seja, às vezes ela está tão focada no dia a dia da estrada, conquistar coisas, vivendo e tal, que não tem alimentado a esperança da vida eterna. Não tem pensado sobre isso, não tem orado sobre isso, não tem conversado com Deus e com a família sobre isso. Eu me lembro que eu fiz uma série de culto familiar lá em casa sobre a vida eterna. E nós lemos vários textos de Ellen White sobre o céu. Durante os próximos meses, nós conversamos muito na hora do almoço, em casa, sobre o céu. Meus filhos falavam sobre isso. E eu percebi que ler sobre o céu ajuda a gente a focar no céu. Entende? E desligar um pouco da terra. Mas quando a gente vai mantendo a vida religiosa assim, ó, tocando, às vezes a gente vê só a continuação da estrada. Tem gente que não tem mais nem esperança da vida eterna. E ela vê abismo. Tem uma pessoa que viu assim, pastor, eu vi chacais, vários animais feios e perigosos. Gostaria de estar lá? Não. E quando eu toquei nesse assunto, falei assim, olha, me parece que você não tem alimentado tanto assim o seu desejo de vida eterna. Essa pessoa chorou. Ela falou, você tocou num ponto agora que é verdade. Meu relacionamento com Deus está muito fraco. E era realmente. Então é o momento de você ajudar essa pessoa a focar naquilo que é eterno. Porque de nada valerá ela ter uma estrada perfeita, se chega na morte acaba tudo. Entenderam? Essa ferramenta, como eu disse, é uma ferramenta muito especial. Nós demoramos muito para decidirmos se entregaríamos ela a você ou não. E estamos fazendo isso, pastor Michael, com muita responsabilidade. E acreditando que você está levando a sério o discipulado. Não é uma ferramenta para você simplesmente tocar a vida de alguém. Se você não quer ajudar a curar, não mexa na ferida. Se você não vai investir na pessoa, não se aproxime dela. Entendeu? Não é uma ferramenta para descobrir nada sobre ninguém, não. É para ela mesma se dar uma espiadinha. E outra, vocês terem tópicos para conversar. Outro dia você fala assim, vamos conversar um pouquinho sobre o pote? Fale sobre o seu pote para ela. Eu falo, nos momentos eu falo como é o meu pote. Eu falo como é que eu vi o lago. Eu falo como é que eu reajo com os animais. Eu conto para as pessoas da minha vida. Fale da sua vida para ela. Deixe ela saber. Ou seja, sejam confidentes para vocês se ajudarem mutuamente. Ok? É uma ferramenta muito especial. Muito especial. Ela não tem o propósito de você carimbar ninguém, certo? Nem descobrir nada de ninguém, certo? Pode ser que dê alguma coisa errada? Pode. De repente a pessoa não te disse de primeira mão, ou ela quis acertar. Algumas pensam assim, eu tenho que ver a coisa certa. Não tem certo, não tem errado, entendeu? Pode dar alguma coisa? Pode, não tem problema, tá? Deixa a pessoa falar sobre si. São coisas para vocês conversarem na jornada de vocês. Faça com quem você ama. Somente com quem você ama. Se você não ama e não se importa, guarde isso aqui para você. Tudo bem? Muito obrigado.